Imagine isto por um momento. Há algo que parece muito simples à primeira vista, mas que, na verdade, tem muito mais poder do que a maioria dos homens imagina. O problema é que quase todos os homens ignoram isso sem nunca realmente entender. Mas quando um homem finalmente entende isso e começa a aplicar em sua vida, algo começa a mudar dentro dele. É como se um interruptor oculto fosse acionado de repente na forma como as mulheres o percebem. Elas começam a vê-lo de forma diferente. E a parte mais surpreendente é que muitos homens passam a vida inteira sem nunca perceber essa coisa simples. Talvez você também fosse assim, mas se você ainda está ouvindo, provavelmente não quer continuar sendo apenas mais um na multidão. Você está buscando algo mais profundo. Deixe-me explicar com uma história. Não se trata de truques baratos ou técnicas de manipulação. Trata-se de uma verdadeira mudança interior. Uma transformação silenciosa que muda lentamente a forma como você se apresenta ao mundo e como os outros, especialmente as mulheres, reagem à sua energia. Havia um homem chamado Marcos. Por fora, ele parecia muito comum. Não havia nada de particularmente notável em sua aparência ou estilo de vida. Mas, por dentro, ele lutava com o mesmo problema que muitos outros homens. Se importava demais com a opinião alheia. Buscava constantemente validação, atenção, elogios e aceitação. Acreditava que essas coisas o fariam se sentir completo. Mas, por mais que se esforçasse, ainda havia um vazio persistente, principalmente quando se tratava de mulheres, e de buscar reconhecimento em seu círculo social. Então, um dia, a vida de Marcos começou a mudar. Não por causa de um vídeo motivacional viral ou de conselhos modernos de autoajuda, mas porque ele descobriu uma filosofia antiga que perdurou por milhares de anos, o estoicismo. A princípio, ele estava cético. Questionava-se como uma filosofia tão antiga poderia ajudar um homem moderno a se tornar mais confiante e atraente. Mas quanto mais aprendia sobre o assunto, mais tudo começava a fazer sentido, de uma maneira que nunca havia feito antes. Em sua essência, o estoicismo tem um princípio muito simples. Concentre-se no que você pode controlar e deixe de lado o que não pode. Pense nisso. A maioria dos homens prospera com base em reações emocionais. Eles se ofendem facilmente, são impulsivos, defensivos, falam sem pensar e depois se arrependem das palavras. Também estão constantemente buscando reações dos outros, e as mulheres geralmente percebem esse padrão muito rapidamente. Elas captam essa instabilidade emocional, e francamente isso não parece seguro nem atraente. Em contraste, um homem estoico age de forma diferente. Ele permanece calmo mesmo quando as coisas ficam caóticas. Quando os outros perdem o controle, ele permanece firme. Imagine uma sala cheia de vozes, emoções e discussões. Todos estão reagindo de forma exagerada. E em meio ao caos, você permanece calmo, como uma montanha, imperturbável mesmo quando uma tempestade se abate sobre a região. Essa calma naturalmente atrai a atenção. As mulheres percebem isso imediatamente, sem precisar de explicações. Marco Aurélio, uma das figuras mais reverenciadas do estoicismo, disse certa vez: "Você tem controle sobre seus pensamentos, não sobre os eventos externos." Quando você realmente entende esse princípio, o poder começa a crescer de dentro para fora. Quando você para de buscar validação externa e começa a viver de acordo com seus próprios princípios, mudanças profundas começam a acontecer. Você não está mais preocupado em chamar a atenção, e é aí que ela começa a vir naturalmente. Não apenas as mulheres, mas também as pessoas ao seu redor começam a sentir essa calma. A maioria dos homens nunca chega a esse estágio. Eles reagem a tudo. Um comentário negativo pode arruinar o dia inteiro. Uma experiência ruim muda completamente o humor e o comportamento deles. Eles carregam bagagem emocional aonde quer que vão. Mas os estoicos param e se perguntam: vale mesmo a pena desperdiçar minha energia com isso? E muitas vezes a resposta é não. A capacidade de escolher a calma em vez do caos cria respeito e atração naturais.
Trata-se de saber quando falar, quando ficar em silêncio, quando agir e quando deixar ir. É a capacidade de permanecer calmo em um mundo que está constantemente tentando perturbar seu equilíbrio. As mulheres valorizam essa qualidade porque ela reflete confiança, maturidade emocional e qualidades de liderança, especialmente em situações estressantes e incertas. Marcos começou a aplicar os princípios do estoicismo todos os dias de sua vida.